Saudações, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso projeto Núcleo de Formação Liberal. Para quem, porventura, estiver chegando a este projeto pela primeira vez, estiver assistindo pela primeira vez a um dos nossos vídeos, o Núcleo de Formação Liberal começou em 2020, durante, portanto, a pandemia, quando nós não estávamos no movimento liberal, de forma geral, realizando os nossos eventos, os nossos encontros presenciais, e nós, ao mesmo tempo, percebemos uma certa carência na divulgação, na elaboração de trabalhos em que se refletisse de forma mais aprofundada sobre a teoria, os fundamentos e, sobretudo, a bibliografia do liberalismo, tanto a bibliografia internacional quanto a bibliografia nacional. E por isso esse projeto foi criado. O Núcleo de Formação Liberal é uma iniciativa, já contou com mais instituições, mas hoje ele é uma parceria entre o Instituto Liberal, o Instituto Liberal do Nordeste, o Instituto Libercracia e o Instituto de Formação de Líderes de Goiânia. São as instituições que hoje integram oficialmente o nosso projeto. Ele consiste de encontros mensalmente realizados. A cada mês nós fazemos 2 encontros, antigamente eram 3, mas nós entendemos, pelo nosso planejamento, que seria mais interessante se nós restringíssemos para 2, facilitaria a montagem dos encontros, e que nós temos relatores, sejam relatores internos aos institutos que integram o projeto, sejam relatores convidados, para fazerem uma breve explanação sobre o pensamento e a vida e a obra de algum autor liberal de referência, um autor por mês. Por enquanto tem funcionado assim, e nós tentamos traçar, no conjunto dos encontros, uma visão panorâmica do pensamento daquele autor que está sendo estudado. São encontros mais longos, mais densos do que os vídeos que a gente está acostumado a assistir na internet, mas o objetivo é justamente construir um acervo de conteúdo que sirva para uma introdução panorâmica a esses autores e ao que eles representam. Desde o começo do projeto, claro, depois da explanação do relator, nós temos uma fase interativa, em que os convidados que representam os institutos membros do projeto podem fazer as suas considerações, os seus questionamentos, e nós temos também uma fase interativa com o público participando, caso deseje, com suas perguntas, com as suas participações. Desde o começo do projeto, a nossa tradicional retrospectiva, nós já estudamos 22 autores, sendo os seguintes: Hayek, Joaquim Nabuco, Edmund Burke, Roberto Campos, Ludwig von Mises, José Guilherme Melchior, Ayn Rand, Thomas Sowell, Antônio Paim, Murray Rothbard, o Biratã Borges de Macedo, José Ortega y Gasset, José Osvaldo de Meira Pena, John Stuart Mill, Tavares Bastos, Milton Friedman, Rui Barbosa, John Locke, Adam Smith, o Visconde de Uruguai, o Frei Caneca e, no último mês, nós estudamos Alexis de Tocqueville. Neste mês de julho de 2022, nós estamos estudando o pensamento de Miguel Reale, conhecido pela sua obra jurídica, mas que também teve apreciações consideradas representativas, por exemplo, pelo professor Antônio Paim, acerca do liberalismo. E é justamente sobre essas apreciações de Miguel Reale acerca do liberalismo, que foram influentes para os liberais de algumas gerações passadas e que nós estamos tentando descobrir aqui nesses 2 encontros o porquê, né? É sobre elas que nós estamos desenvolvendo os nossos encontros do mês de julho. No encontro passado, tivemos conosco o professor José Maurício, que deu conta de apresentar, no diálogo nós aprofundamos essa apresentação, uma visão panorâmica desse liberalismo no pensamento de Miguel Reale. Hoje, nos cabe a tarefa de complementar, de trazer, não nada muito diferente, são os mesmos conceitos, mas apresentá-los sob uma nova roupagem. Nós teríamos hoje, como de praxe no nosso projeto, um encontro duplo, em que nós teríamos conosco Leonardo Monteiro, desenvolvendo, ele que é hoje o presidente do Instituto Libercracia, desenvolvendo uma temática baseada na obra Filosofia do Direito, capítulo 15, Cultura, Espírito e Liberdade, mas, infelizmente, o Leonardo teve um atraso no transporte e ele não conseguiu
se conectar a tempo, se ele tiver a sorte de conseguir nos próximos minutos, ele assume para falar também a sua parte. Caso contrário, o relator hoje, por essas circunstâncias do destino, o relator serei apenas eu, sintetizando o conteúdo da pequena obra O Estado Democrático de Direito e o Conflito das Ideologias. Como de praxe também, no nosso projeto, em cada encontro, nós oferecemos, tanto na transmissão ao vivo no Facebook do Instituto Liberal, quanto na transmissão ao vivo no YouTube do Instituto Libercracia, a oportunidade para os interessados de se inscreverem para a obtenção de um certificado de participação. Esse link está ali na parte textual associada a esses vídeos, nas descrições dos vídeos. Se vocês tiverem interesse, abram o link e se inscrevam. É super fácil e rápido, sem custo. Conosco hoje, mais uma vez, como tem sido um parceiro constante e jamais se ausenta do nosso projeto, é uma das figuras que garantiram que o Núcleo de Formação Liberal chegasse até este momento, e por isso merece todas as homenagens e reverências por essa inestimável contribuição. Temos conosco o persistente presidente do Instituto Liberal do Nordeste, Josezito Padilha. Josezito, como de praxe, faça a saudação ao nosso público. Bom, boa noite a todos. Espero que estejam todos bem em casa, nos assistindo, e que possam usufruir de mais um encontro, que certamente será proveitoso, né? O Lucas é uma pessoa que já estudou de A a Z vários autores, até tem um livro, que está na segunda edição, né, Lucas? 50 Sim. autores, né, que influenciaram a nova direita. E claro que a maior parte dos autores que nós vimos aqui no Núcleo, o Lucas já fez assim comentários apropriados sobre esses autores e suas obras. E hoje ele vai apresentar o Miguel Reale, que é conhecido como jurista, principalmente, mas não só jurista, ele é filósofo também, e outras coisas. Ele é quase um polímata, não sei se poderíamos chamá-lo assim, mas ele escreveu sobre muitas coisas, né? Inclusive sobre liberalismo, sobre as ideias liberais, né? Sobre democracia, né? E então, hoje vai ser um encontro sobre o Miguel Reale, que é um pensador brasileiro, né? Já falecido, né? Mas que tem uma longa história, uma longa jornada intelectual, né? No nosso país, e que influenciou várias gerações de jovens estudantes. Então, boa noite e apreciem. Obrigadíssimo, Josezito. Então, eu já vou assumir a relatoria, vou colocar aqui em tela cheia, depois nós voltamos a conversar. Mas eu vou começar contando um pouco, quebrando o protocolo, contando um pouco de bastidor desse episódio do Núcleo de Formação Liberal. Como disse o Josezito, de fato, por uma questão de interesse. Quando você se interessa muito por alguma coisa, você acaba se apropriando de algum conhecimento sobre essa coisa. Então, pelo meu interesse enorme pela literatura política, e especialmente pela literatura política brasileira, eu acabei conhecendo um pouco melhor alguns autores, como esses que eu resenhei no Guia Bibliográfico da Nova Direita, e alguns outros trabalhos, alguns ainda por vir, que também sintetizam o pensamento de autores que não foram contemplados no Guia Bibliográfico. Mas o Miguel Reale, especificamente, é um autor que eu não conhecia muito superficialmente, apenas a partir de resenhas e de resumos do seu pensamento, sobretudo a resenha, o resumo feito pelo professor Antônio Paim, no seu clássico História do Liberalismo Brasileiro, onde ele coloca Miguel Reale como um dos pensadores do chamado liberalismo social, e algumas outras resenhas de outros autores, mas muito superficialmente. Era tudo o que eu sabia a respeito de Miguel Reale. No entanto, nós tivemos, e é uma coisa interessante de se constatar, interessante sob certo ponto de vista até
lamentável de se constatar a dificuldade de encontrar pessoas que possam falar sobre certos autores. Eu acho que isso reflete, de certa maneira, alguma dose de carência na nossa realidade brasileira de reflexões sobre certas bibliografias. E foi difícil a gente conseguir montar o segundo encontro do Núcleo de Formação Liberal desse mês sobre Miguel Reale. Foi complicado. Acabou sobrando para mim, que, no entanto, não tinha esse aprofundamento todo na obra do Miguel Reale. O que eu fiz? Fui procurar, naturalmente, literatura do Miguel Reale que estivesse de fácil acesso, já que eu não dispunha dessa literatura, até por conta de, como disse José Zito, ele era um polímata, era um homem que tinha conhecimento em várias áreas, mas o Miguel Reale se notabilizou na área do direito, é onde ele é mais conhecido, é onde ele é mais divulgado. Não obstante, o foco do nosso núcleo de formação liberal não seja o seu pensamento jurídico, mas aquilo que tem uma interface direta com o liberalismo. Então, eu, como não fiz direito, também por esta passagem não tive essa experiência na universidade de travar um contato muito direto com Miguel Reale. O contato foi realmente indireto através desses outros autores liberais que o referenciaram. De maneira que fui procurar o que teria um texto que haveria de mais fácil acesso para poder que tivesse uma relação clara com o pensamento liberal, e encontrei este opúsculo. É um livro bem pequeno, tem pouco mais de 100 páginas, O Estado Democrático de Direito e o Conflito das Ideologias. Me dispus a lê-lo, analisá-lo e destacar os aspectos que julgasse oportunos para complementar a abordagem do professor José Maurício do encontro passado. Qual não foi a minha surpresa ao constatar, na leitura desse livro, que, em primeiro lugar, ele é um livro de 1998, esse lançamento, então é um livro, historicamente, por assim dizer, recente, e que, portanto, espelha uma fase mais madura e mais, por assim dizer, definitiva do pensamento de Miguel Reale. Ele, ao mesmo tempo, é um livro que efetivamente condensa, apesar das poucas páginas, o pensamento político dele. Está ali muito claramente, de maneira muito didática e sistemática, o pensamento político de Miguel Reale sobre uma série de tópicos, de maneira que o que nós faremos aqui hoje, e depois abrindo para os comentários e para as discussões a respeito, é uma síntese da síntese, porque o livro já é uma síntese da visão dele. Se, para aqueles que acreditam na existência disso, né, a providência divina disponibilizou para mim, dentro das minhas limitações, o trabalho ideal para que eu pudesse desenvolver essa abordagem. E, de fato, todo o liberalismo social de Miguel Reale está exposto, escancarado, nesse pequeno livro. Então, feita esta explicação dos bastidores desse nosso encontro de hoje, vamos ao que eu separei desta obra de Miguel Reale para nós conversarmos, para nós terminarmos o nosso núcleo de formação liberal, terminarmos de traçar este desenho geral da maneira como Miguel Reale se insere na tradição do liberalismo, especificamente do liberalismo social. Antes disso, uma pequena retrospectiva de quem foi esse homem, né? Miguel Reale é mais conhecido pela sua atuação como erudito, como acadêmico, como intelectual do direito, da teoria tridimensional do direito. O professor José Maurício já fez algumas observações a respeito no encontro passado, com muito mais propriedade do que eu poderia. E, na sua juventude, Miguel Reale militou a favor da Revolução Constitucionalista de São Paulo, em 1932, que era uma revolução essencialmente liberal, que militava por uma pauta que é a pauta histórica do liberalismo do século XIX, que é o constitucionalismo, a ideia do estabelecimento de um Estado de direito, de um Estado regido por regras estabelecidas que sejam universalmente aplicáveis, ou seja, a que todos os cidadãos que habitam aquela comunidade política, aquela nação, e que estão sujeitos àquele ordenamento jurídico devem indistintamente responder, e o estabelecimento de um sistema representativo associado a essa regra jurídica constitucional. Miguel Reale lutou por isso em 1932. No entanto, ele depois se afeiçoou ao integralismo, que é uma doutrina política claramente antiliberal,
que surgiu ali nos anos 20 e 30, no mesmo período em que doutrinas de contestação absoluta às instituições liberais estavam se desenvolvendo com muita força. O nazismo, o fascismo, o próprio comunismo, o bolchevismo na União Soviética, o stalinismo, todas essas doutrinas, franquismo, salazarismo, o Deng Shuki falando, senhor Berlanza, folga um velo alegre e retumbante. Saudades desse tipo de comentário do Deng Shuki, mas enfim. Nesse período ascendiam essas forças antiliberais e o Brasil não era diferente. O Brasil estava sob a égide do Estado Novo, sob a égide da ditadura de Vargas, e, ao mesmo tempo, havia ideologias concorrentes ao varguismo que igualmente eram antiliberais, eram contrárias às ideias constitucionalistas e de sistema representativo típicas da agenda liberal desde o século XIX. E o integralismo era uma delas. Miguel Reale se afeiçoou ao integralismo, e a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre isso quando a gente for, de fato, apresentar o conteúdo desse opúsculo, porque ele tinha a ideia de que era preciso ter uma visão integral, daí o nome, dos problemas humanos, que outras ideologias, na sua concepção, não davam conta de solucionar. Depois, Miguel Reale vai encontrar naquela corrente política a qual Melchior se filia, que ficou conhecida como liberalismo social, e, nomeadamente, ele faz referência a Hobhouse e John Hobbes e Thomas Green, que são autores que, na Inglaterra, bebendo da fonte miliana, a fonte de Stuart Mill, que é um autor que nós já estudamos aqui, eles vão consagrar essa tradição dita liberal social. Miguel Reale vai encontrar no liberalismo social uma doutrina política que, para ele, ao contrário do que ele acreditava quando era um integralista, já daria conta de equacionar essa preocupação integral com o ser humano, com as diversas dimensões da problemática social que Miguel Reale queria ver contemplada. Ele apoia o golpe de 64, como historicamente a maioria absoluta dos liberais brasileiros da época apoiou. E depois do golpe e da sua passagem pelo integralismo, ficou associada a imagem de Miguel Reale, aos olhos de muitos, ao autoritarismo político. E isso faz com que muitas vezes a sua obra seja ostracizada, seja afastada das reflexões, e faz com que se esqueça o fato de que ele desenvolveu esse tipo de elaboração que nós estamos estudando aqui em torno das teses do liberalismo social. Feita esta apresentação, vamos ao Estado Democrático do Direito e o conflito das ideologias. Esse opúsculo é uma reflexão de Miguel Reale, sintética, sobre como ele via, em primeiro lugar, as instituições políticas do seu tempo, de 1998, portanto, não são reflexões que estarão muito distantes, apesar de muita coisa ter acontecido desde 1998, e muitos debates contemporâneos, em que pese possam ser vistos como reformulações ou reapresentações de discussões antigas, mas muita coisa mudou. Agora, em que pese isto, muita coisa também ainda segue sendo passível de ser interpretada na contemporaneidade à luz das reflexões que Reale fez deste trabalho, nesta síntese que ele desenvolveu. Ele analisa as instituições daquele momento, as instituições de 98, em especial, no caso brasileiro, as instituições erigidas pela Constituição de 1988, da Nova República, e de que maneira, dentro desta ordem de instituições, as correntes de pensamento político, as ideologias políticas, em que termos elas estão disputando o poder, disputando o espaço neste cenário, que essencialmente é um cenário pós-Muro de Berlim, pós-queda da União Soviética, pós-queda da famigerada bipolaridade da Guerra Fria entre o mundo capitalista ocidental capitaneado pelos Estados Unidos e o mundo totalitário comunista capitaneado pela União Soviética.
Neste cenário, Miguel Reale, como eu disse, e a gente vai entrar em detalhes melhor sobre isso mais adiante, ele se insere na tradição dos liberais sociais brasileiros, que de muitas maneiras entram em choque com, por exemplo, Roberto Campos, ou com os nossos liberais que fundaram o Instituto Liberal, vinculados às teses da Escola de Chicago ou às teses da Escola Austríaca. Na prática, é óbvio que há razões de fundamentação teórica que estão por trás disso, mas, na prática, eles se diferenciaram de forma muito clara no debate público brasileiro porque tinham uma visão mais positiva da própria Constituição. E esta visão positiva fica clara no texto de Miguel Reale. Miguel Reale interpreta a Constituição brasileira como algo em linhas gerais, e a gente vai perceber ao longo das pinceladas que eu fiz da obra dele, que, a despeito disso, ele tece muitas críticas. Qualquer um que tenha qualquer costela liberal acaba tecendo críticas a essa Constituição, mas ele tem uma visão muito mais positiva da Constituição de 88 do que Roberto Campos e companhia, do que nós. Eu particularmente, me incluo nesta visão, né, sobre esse particular. Ele interpreta a Constituição como algo que estaria mais infenso à estatização da economia do que o discurso de Roberto Campos, que apontava para a Constituição como uma Constituição dirigista, destacaria. Ele diz que a Constituição ela é clara em ser contra a estatização da economia numa direção socialista, é contrária a uma sociedade civil que não se fundamente nos valores sociais do trabalho, são as expressões de Miguel Reale, por gerar privilégios parasitários nocivos ao bem público. E aí mais uma vez, muitos liberais da linha mais austríaca, mais Chicago, mais Roberto Campos, vão olhar para isso e não vão entender nada. Como assim a Constituição não consagra privilégios? O regime que a gente está vendo aí reflete esta visão do Miguel Reale, mas é a visão que ele nos traz no Opúsculo. Ele ressalta uma coisa que, de fato, merece todas as palmas dos liberais que acreditam no sistema representativo. Ele ressalta uma coisa que está no texto da Constituição, que é a consagração do pluralismo político, como um elemento que afasta qualquer hipótese de totalitarismo ou partido único. Sempre regida por essa Constituição, a ordem política brasileira estará envolvendo a presença de diversos partidos políticos, que, no entanto, deveriam estar no debate público representando, e Miguel Reale reconhece isso, representando agendas programáticas particulares. O que não se dá quando nós vemos no multipartidarismo caótico da nova República uma série de partidos que não funcionam mais do que como feudos controlados por oligarcas para sugar fundo partidário. Essencialmente, a grande maioria dessa super quantidade de partidos que nós temos representados no parlamento, com acesso ao recurso do Estado, acaba não refletindo esse ideal. E Miguel Reale, assim como Antônio Paim, assim como Ricardo Vélez Rodrigues, assim como essa geração de liberais brasileiros da escola weberiana do Paim, né, esses liberais estavam preocupados com essa questão. Sob esse ponto de vista, o Miguel Reale começa o seu livro justificando a expressão Estado Democrático de Direito. Ele discute com duas teses adversárias. A primeira, a de que bastaria falar em Estado de Direito. É um Estado de Direito, ponto, acabou-se. Para Miguel Reale, ao contrário, é válido que a Constituição reforce a origem da legitimidade da legislação no povo, nas maiorias, portanto, a sua origem democrática na expressão Estado Democrático de Direito. Ele não considera que isto seja uma redundância. Miguel Reale acredita que nós poderíamos falar em um Estado de Direito gerado por aristocracias ou por autocracias, que estabeleceriam um códice de regras, né, que não foram geradas pela legitimidade popular. Portanto, ele entende que não há redundância no uso dessa expressão que a Constituição de 88 emprega, Estado Democrático de Direito. Mas, ao mesmo tempo, Miguel Reale critica a teoria petista, e ele está dialogando diretamente com o PT, especificamente com um teórico do PT da época, Antônio Cândido, do socialismo democrático. Antônio Cândido sustentava que, em vez da social-democracia, que se tornou a corrente política hegemônica da nova República,
nós deveríamos adotar um socialismo democrático. Por quê? O que ele quer dizer com isso? Porque em países atrasados como o Brasil, essa é a argumentação de Antônio Cândido, nós podemos precisar recorrer, de acordo com a conveniência, de acordo com a circunstância, nós podemos precisar recorrer às armas para implantar uma reforma social, coisa que a social-democracia não adotaria. E isso, para o Miguel Reale, é uma contradição. Alguém que se pretende estar dentro de um sistema democrático, alegar que é possível aprovar uma reforma pela violência, em uma determinada circunstância qualquer que seja. Isto, para Miguel Reale, nas suas palavras, equivale a querer fazer democracia com as próprias mãos. É a velha história de eu sou a democracia. Então, tudo que eu fizer se justifica, porque eu estou representando o bem, o bom e o belo. Isto seria, para ele, a antítese do Estado democrático de direito que a Constituição estaria consagrando. E aí o Miguel Reale se defende das críticas que recebe por ter apoiado o golpe de 64, o que pareceria, aos olhos dos seus críticos, uma contradição com o seu argumento, já que ele mesmo apoiou uma ruptura institucional na prática, justificando que é a argumentação que aqueles que falam sobre aquela época com um olhar mais positivo da ação tomada em março, abril de 64, geralmente alegam, geralmente empregam. Ele diz que havia iminência de uma república sindicalista do João Goulart, que havia quebrado a hierarquia das Forças Armadas e já havia declaradamente a presença comunista do Luiz Carlos Prestes no governo, o que justificaria a seus olhos uma ação de força para impedir que este processo se consumasse. Ele estabelece, então, uma distinção entre uma ação de força que ele mesmo admite não foi feita de acordo com as regras da Constituição em vigência, que era a Constituição de 46. Mas era uma ação de força para proteger o ideário do Estado democrático de direito nas suas instituições, nos seus fundamentos, de uma ameaça que já se consumava, já se encaminhava, já se direcionava para destruí-lo. Não era uma iniciativa golpista revolucionária para aprovar uma reforma política interna ao sistema. Ele estabelece essa distinção. Para ele, são coisas diferentes. Mas o Miguel Reale ressalta que, apesar de ter participado, atuado durante o regime militar, ele foi crítico do regime de exceção e estava sempre defendendo a reabertura, sempre defendendo que o processo se encaminhasse mais depressa para a reabertura. É o argumento que o Miguel Reale usa, revendo a sua própria trajetória pessoal à luz das críticas que recebia. Ele diz também que o Estado democrático de direito implica que nós não valorizemos apenas o Estado em si mesmo, aqueles que estão dentro dele, que ocupam posições dentro da máquina, mas que nós valorizemos o papel do cidadão. Não são apenas as instituições do Estado, mas a atuação dos cidadãos, a participação política popular, o espírito de envolvimento e de associação, e isso lembra muito Tocqueville, quando ele fala da democracia na América, mas também lembra liberais brasileiros, como Carlos Lacerda, por exemplo, que falava disso. Né? A nossa atuação faz a diferença para que exista essa vitalidade do sistema democrático. E ele enaltece Henry David Thoreau, o autor notabilizado pela teoria da resistência civil contra os abusos das autoridades governamentais, como um exemplo dessa reação popular aos desmandos daqueles que estão dentro do Estado, que seria algo importante para a própria proteção desse Estado democrático de direito, o próprio aprimoramento, o próprio desenvolvimento desse Estado democrático de direito que ele elogia. Thoreau, que será o autor do nosso núcleo de formação liberal no próximo mês, diga-se de passagem. Né? Acabou calhando de haver mais essa interseção, por isso que eu falei em providência divina. Na sequência a esta abordagem em que ele defende essa natureza do Estado democrático de direito como algo que, ao mesmo tempo, perfazeria a participação popular e um ordenamento institucional que contemplasse divisão de poderes, o respeito às minorias e todas essas outras características que nós nos acostumamos a defender,
ele vai começar a analisar as ideologias em si mesmas que disputam espaço dentro desse Estado democrático de direito. No primeiro capítulo que vai entrar nesse mérito, Miguel Reale vai abordar a social-democracia e o gramscismo. Ele critica, e aí nisso ele antecipa críticas que a chamada nova direita vem fazendo, que Olavo de Carvalho fazia e vários autores mais recentes na sua atuação junto à direita fizeram e vem fazendo. Ele critica a tese gramscista do uso da cultura como uma técnica de conquista do poder, de conquista, de construção do que ele vai chamar de hegemonia. Mas ele vê no Gramsci um autor que, a despeito de defender essa abordagem culturalista, jamais se desligou de uma visão mais ortodoxa e, por isso mesmo, mais autoritária do marxismo, porque ele ainda defendia aquele modelo tradicional de uma ditadura, de um autoritarismo socialista. E aí o Miguel Reale vai ver que, apagando esse aspecto ortodoxo, autoritário, ditatorial, economicista do marxismo clássico e ortodoxo, sociais-democratas propriamente ditos vinham absorvendo essa visão culturalista do Gramsci, de certa maneira. Ele também vai dizer que desde antes da queda do Muro de Berlim, a queda do Muro de Berlim, ela fez com que isso se intensificasse, se explicitasse. Mas mesmo antes da queda do Muro de Berlim, estava acontecendo um fenômeno que o Miguel Reale chama de convergência das ideologias. Nós, pegando o exemplo das ideologias com as quais ele trabalha de forma mais direta, o socialismo e o liberalismo, nós tivemos, entre o final do século XIX e o desenvolvimento do século XX até esta queda do Muro de Berlim, o fenômeno, em primeiro lugar, de figuras oriundas do socialismo, da tradição socialista, e aí uma tradição socialista autenticamente marxista. Eu não estou falando de Fourier, Saint-Simon, Owen, do socialismo utópico, não. São socialistas marxistas mesmo. Do marxismo surgiram dissidências, por exemplo, personificadas na liderança intelectual de Bernstein, e começaram a entender que os objetivos socialistas de uma maior participação do Estado, de um paternalismo estatal, de uma promoção da igualdade através da distribuição de renda, e até certo ponto, o controle do Estado sobre certos setores que tipicamente estariam nas mãos da iniciativa privada, estes objetivos poderiam e deveriam ser perseguidos pelos socialistas, aceitando jogar as regras do jogo da chamada democracia burguesa. Isto significou a emergência da social-democracia, que é uma corrente que, defendendo teses oriundas do socialismo, aceita defendê-las disputando o poder em partidos que disputam eleições. Ou seja, se insere dentro do que eles criticavam como sendo a democracia burguesa. Por outro lado, dentro dos partidos liberais, e aí a liderança de Thomas Green, Hobson, Hobhouse se destaca nesse cenário, passou-se a entender dentro desses partidos, alguns desses partidos, por exemplo, o antigo Partido Liberal Britânico, que foi o pioneiro nesse esforço, passou-se a entender que seria preciso, para os desafios de uma nova conjuntura, aceitar que o Estado tivesse um papel maior do que ele tinha antes. Na visão dessas pessoas, desses liberais, o papel do Estado era insuficiente. Era preciso prestar alguma atenção à questão social e o Estado deveria ter algum envolvimento nesta questão. Neste sentido, Miguel Reale diria, sinteticamente, que o socialismo se liberalizava e o liberalismo se socializava. Havia, dentro deste último caso, que nós poderíamos chamar de liberalismo social, o social-liberalismo, como Melchior também vai chamar, como os britânicos chamariam, havia um movimento
do liberalismo para um pensamento mais próximo ao socialismo, para um pensamento mais próximo a uma atuação maior do Estado, e dentro do socialismo há um movimento em direção ao liberalismo, no sentido de a social-democracia que vem do socialismo aceitar jogar regras do jogo impostas pelo liberalismo, pelos liberais. É isso que Miguel Reale chama de convergência das ideologias. As ideologias estão se aproximando, em certa medida, de alguns consensos, o reconhecimento de algumas realidades comuns, sem se unificarem, sem que absolutamente as suas divergências desapareçam. Principalmente o liberalismo social e a social-democracia. E é isto que faz com que, muitas vezes, a diferença entre os dois pareça tênue, difícil de precisar, porque houve esse caminho, esse movimento em direção a essa convergência. Nesse processo, o Miguel Reale entendeu que a social-democracia foi a maior beneficiada. E ele cita o esforço de vários partidos social-democratas do Brasil em tentarem ressaltar particularidades nas suas propostas. Por exemplo, o presidente Fernando Henrique Cardoso, entrevistado pela revista Veja, o Miguel Reale cita isso no livro, em 98, ele tentava associar o PSDB às ideias culturalistas do Gramsci, para tentar estabelecer uma identidade à social-democracia que o PSDB representava. Porque o que mais irrompeu no Brasil naquele período, durante a Nova República, foram partidos sociais-democratas, de difícil distinção uns em relação aos outros. Para o Miguel Reale, ele demonstra uma certa crítica ao que ele considera ser um alarmante e crescente desemprego, nas suas palavras, como uma deficiência estrutural do capitalismo. E a gente vai falar um pouco mais disso adiante. Também ele faz uma crítica à globalização, tudo coisas que a maioria de nós, a maioria dos liberais clássicos, mais ligados a uma perspectiva clássica, não veria muito sentido nessas observações, né? A globalização, que ele não condena, mas ele vê como algo que traz prejuízos também. Um deles seria uma competição desigual entre mercados internacionais, tendo uns a vantagem de um incomparável equipamento técnico, sendo outros garantidos por dumpings resultantes de uma anacrônica opressão, nas palavras dele, imposta ideologicamente nas nações remanescentes do socialismo real, como a China, à frente. Haveria, em suma, para Miguel Reale, razões de sobra para não concordar, nas palavras dele, mais uma vez, com os liberais anarquizantes que pregam, ponto este em que, paradoxalmente, coincidem com o primeiro Marx, um Estado evanescente, destituído de poder normativo e, desse modo, incapaz de afrontar a globalização, a fim de preservar os valores espirituais e materiais próprios de cada nacionalidade. Miguel Reale, nesse debate em que ele se posiciona dessa forma, ele identifica que existem no mundo de 1998, 3 escolas liberais principalmente. A primeira, a escola dos mais extremados, e ele nomeia David Friedman como representante dessa escola. Ele não fala a palavra libertários, que nós hoje usamos geralmente para se referir a esse tipo de liberal que defende lá a ética absoluta da propriedade privada, o princípio da não agressão, imposto é roubo, né? E que, em ponto extremo, caminham para o anarquismo, o chamado anarcocapitalismo. Ele não usa a palavra aqui, nem fala em anarcocapitalismo. Ele não diz que David Friedman era de fato um anarquista, é de fato um anarquista, né? Mas é a primeira escola que ele aponta. A segunda escola que ele aponta é a escola que ele chama de liberais clássicos, ou neoliberais. E ele nomeia Hayek e Nozick, o que me parece um pouco estranho, porque Nozick, na realidade, embora não fosse anarquista, ele era um minarquista estrito. Estado, segurança e justiça e nada mais. Depois o Nozick mudou de ideia, mas ele não chegou a escrever um tratado em que ele mostrasse a sua nova posição política, até porque ele dizia que ele não queria ser considerado apenas um filósofo político. Ele queria que as pessoas o reconhecessem pelos outros trabalhos que ele fez, em vez de só
o Anarquia, Estado e Utopia, né, que o notabilizou pela sua tese minarquista. Então, eu não sei se ele está se referindo a um Nozick que reviu a sua posição ou a um Nozick o Nozick do texto mais conhecido dele, que, na minha opinião pessoal, se inscreveria na primeira categoria, porque ele era um desses liberais que privatizariam mais coisas, né? Incluindo educação e saúde completamente. Ele diz: o triunfo liberal, aí ele faz a crítica a essa segunda categoria, os liberais clássicos ou neoliberais. O triunfo liberal da livre iniciativa e da privatização, que Miguel Reale aprova, ele tem aquele mesmo argumento que até Keynes vai usar. O que a iniciativa privada puder fazer, que fique com ela. Ele não é contra isto, de maneira nenhuma. E vários trechos do texto deixam claro isso. Esse triunfo liberal da livre iniciativa, como um caminho a ser seguido para o desenvolvimento, não autoriza, porém, para Miguel Reale, Hayek, com os aplausos de Roberto Campos, as palavras do Reale, o maior de nossos economistas, ou seja, o Miguel Reale discorda da visão hayekiana de Roberto Campos, mas ainda assim o reconhece como o maior dos nossos economistas naquele momento. O Roberto Campos faleceria alguns poucos anos depois, 2001. A dizer, não os autoriza a dizer que a justiça social é um termo sem sentido ou inteiramente dispensável, a partir da ideia de que ninguém, tanto na sociedade civil como no Estado, poderá fazer em benefício do povo algo que não possa ser realizado melhor e sem conhecidos desvios pela livre concorrência, a não ser com medidas destinadas a preservar-lhe a integridade, bem como a reprimir abusos do poder econômico. Ora, é preciso ser, mais uma vez, na opinião de Reale, demasiado otimista para acreditar no automático equilíbrio dos egoísmos, deixando o complexo e agressivo jogo econômico inteiramente entregue aos dados do mercado, convertido em novo mito da felicidade humana. Afinal, por mais que se fale em globalização, pode-se parafrasear Churchill, dizendo que o Estado Nacional, como a democracia, apesar de todos os seus defeitos e males, ainda é o melhor instrumento que nos resta para a preservação dos valores comunitários essenciais. Miguel Reale, portanto, defende o uso da expressão justiça social, como Marco Maciel também fazia, por exemplo. Ele defende o uso dessa expressão que Hayek, o Biratã Borges de Macedo vão questionar a sua pertinência. E a terceira escola liberal, depois dessas duas, com a qual Miguel Reale se identificará, que ele vai nomear no seu opúsculo, é o liberalismo social, ou social-liberalismo. A melhor escola para Reale. Diz ele, deparamos-nos aqui com a terceira escola liberal, a do liberalismo social, que é primordialmente uma forma de liberalismo, não podendo este, pois, ser confundido com o socialismo liberal ou liberal-socialismo, que é uma expressão muito usada na Itália. Ele está dialogando com os pensadores italianos que usavam essa expressão, como, por exemplo, o de Carlo Rosselli, a cuja obra Norberto Bobbio se refere agora. Acho que já fora por mim estudada em 1932, consoante já recordado, quando eu era ainda estudante de Direito no Largo de São Francisco, fazendo-o com entusiasmo de jovem socialista, como lembro no tomo 1 de minhas memórias. A diferença entre essas duas doutrinas, esse socialismo liberal ou liberal-socialismo do Norberto Bobbio e do Carlo Rosselli, que o professor Luciano Camerino analisa no seu livro sobre o liberalismo social, esse socialismo liberal desses autores, para Miguel Reale, estaria muito mais próximo à social-democracia propriamente dita, à tradição socialista, do que ao liberalismo social que ele e Melchior defenderiam. Por quê? A diferença entre essas duas doutrinas consiste na afirmação dos sociais-liberais, no sentido de que o valor fundante do pensamento político não é a igualdade, mas sim a livre iniciativa, da qual depende aquela, o que o socialismo liberal não reconhece.
É por tal motivo que este tem tido mais um sentido revisionista do marxismo, visando a ajustar a liberdade à igualdade. Mais adiante ele diz, repito, que só recentemente vem prevalecendo a designação social-liberalismo que José Guilherme Melchior e eu resolvemos acolher, ainda que com o risco de vê-lo confundido com o socialismo liberal que tem hoje em Norberto Bobbio o seu maior teórico, porque os exageros do neoliberalismo exigem seja feita essa distinção. Ele faz um elogio explícito a Hobhouse e John Hobson, deixando claro que ele está afiliado totalmente, abertamente, declaradamente a essa escola chamada de liberalismo social. Defendendo, por exemplo, alguns elementos de seguridade social, alguns subsídios e fundos de garantia e assistência conferidos pelo Estado aos mais vulneráveis para a formação de renda, sem que prevaleça, e eles combatem isso, a mentalidade de um Estado empresário. O que na mentalidade social-democrata ainda tem a sua importância. Se esses elementos fossem atendidos para Miguel Reale, nós teríamos realizado o ideal de uma democracia social, que é o ideário dos liberais sociais, que ele diferencia de social-democracia, que, repito, é uma corrente política que vem da tradição socialista e se aproxima da, entre aspas, democracia burguesa. Mais adiante, declarando essa sua posição ideológica no liberalismo social, Miguel Reale vai falar sobre, sobre o presidencialismo e o parlamentarismo na Constituição brasileira. Ele diz, em primeiro lugar, ele diz sobre a Constituição o seguinte: é sabido que antes dessa reforma constitucional, para deixar claro que ele era contra essa ideia do Estado empresário, feita em boa hora pelo Congresso Nacional, acolhendo a proposta do presidente Fernando Henrique Cardoso, a situação política do país era de difícil configuração, uma vez que, de um lado, a Constituição assumia posição francamente liberal, ao considerar a livre iniciativa um dos fundamentos do Estado, mas, do outro, consagrava os mais odiosos monopólios no tocante à exploração do petróleo e do gás natural, bem como a mais arcaica xenofobia com a ideia de empresa brasileira de capital nacional, sendo reservadas apenas aos brasileiros a pesquisa e a lavra de recursos minerais. Ficávamos, assim, suspensos entre o liberalismo e o estatismo, sem poder definir com firmeza os rumos políticos que deviam ser seguidos. Restabelecido o tão reclamado equilíbrio, e todos se lembram como foi difícil superar a oposição retrógrada dos chamados progressistas, foi possível delinear melhor o sentido dominante da ideologia que está na base de nosso Estatuto Fundamental. A rigor, os elaboradores de uma Constituição devem se limitar à declaração de diretrizes políticas gerais, sem se perderem em minúcias, como se fez em 1988, pois todo o detalhismo regulativo redunda em totalitarismo normativo, com inevitável bloqueio das futuras opções connaturais ao processo democrático. Nestes momentos, Miguel Reale se aproxima de Roberto Campos. Fica muito parecido com ele na crítica que faz. Mas, para Miguel Reale, a Carta Magna não consagra o liberalismo infenso à justiça social, mas sim o social-liberalismo, segundo o qual o Estado também atua como agente normativo e regulador da atividade econômica, muito embora sem se tornar empresário, a não ser nos casos excepcionalíssimos previstos no artigo 173, por imperativos de segurança nacional ou relevante interesse coletivo definido em lei. Para Miguel Reale, a livre iniciativa é um corolário da liberdade pessoal e da dignidade da pessoa humana. A gente vai falar sobre isso na conclusão da nossa conversa, que é o valor central do pensamento dele. Ele critica o congelamento de preços, tão praticado no governo Sarney, e que, infelizmente, ainda hoje, na América Latina, é uma suposta solução muito levantada.
E ele diz que do exposto resulta que a política econômica mais adequada às circunstâncias da realidade brasileira não pode deixar de ter caráter pluralista, combinando-se a livre iniciativa, reconhecida como base ou norma essencial, com a ação complementar ou supletiva do Estado, o qual, como agente econômico, não pode deixar de ter competência. Primeiro, fiscalizadora, a fim de, na forma da lei, assegurar a livre concorrência, salvaguardando sem prejuízo dela os direitos dos consumidores. Dizer, em outras palavras, um apoio maior a legislações antitruste, é o que normalmente esse tipo de coisa significa. Segunda, repressiva, para sempre na forma da lei aplicar sanções no caso de abuso do poder econômico. Ou seja, se ele fiscaliza, ele também tem que poder punir aqueles que ele fiscaliza. E terceiro, supletiva, nos setores econômicos não atendidos pelas empresas privadas, não obstante os incentivos ou benefícios concedidos. E a lei considerar seu desenvolvimento essencial ao país, inclusive por motivos estratégicos de defesa nacional. Na verdade, eu acho interessante isso. Os liberais sociais, eles sempre dizem que eles estão fazendo uma ruptura com o liberalismo clássico. O discurso fundante deles é esse. Mas é interessante que Adam Smith também diz isso. Se você for ler A Riqueza das Nações, Adam Smith defende que, para a defesa britânica, era importante que houvesse um controle estatal da produção de navios, por exemplo. Ele achava que era importante, não poderia deixar isso na mão da livre concorrência. É uma das únicas exceções que Adam Smith abria, mas ele reconhecia que existia essa possibilidade de, em certos casos, justificar-se, muito excepcionais, justificar-se esse tipo de política. Então, do liberalismo econômico do século XVIII, isso aí já estava sendo falado. Né? Não é exatamente uma coisa completamente nova dos liberais sociais contemporâneos. A fiscalização tem por objetivo essencial reprimir o abuso do poder econômico que vise a dominação dos mercados, a eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros. E aí sim ele critica, ele faz uma análise do presidencialismo. E ele diz que o presidencialismo na América Latina sofre dos seguintes problemas. O personalismo caudilista, que, verdade seja dita, salvo no Rio Grande do Sul, não prevaleceu na Primeira República após as duas presidências militares. Bastará, no entanto, lembrar que durante mais de 100 anos da República tivemos menos de metade desse tempo de regime institucional normal, para mostrarmos até que ponto a crise do regime presidencial foi uma constante. Segundo lugar, o problema do fisiologismo burocrático, filho dileto do caudilismo, porquanto, diz ele, a tendência para fluir ao centro do poder, desde logo, ia se desnaturar e se corromper através do clientelismo. Terceiro, tivemos e temos múltiplas formas de corrupção nos quadros administrativos, esparramando-se por numerosos setores da sociedade civil. Quarto, assistimos ao desprestígio crescente do poder legislativo, o qual, infelizmente, não tem feito tudo o que dele se devia esperar para impedir a sua decadência. E, por fim, a ausência, e aí vem o ponto que nós falamos lá no começo, o professor Paim sempre se preocupou com isso, a ausência de partidos políticos distintos em razão de princípios doutrinários ou programáticos, e não em razão do senhor feudal que vai comandar a sigla para sugar fundo partidário. Razão pela qual nós tivemos, Roberto Campos fala isso em tom de troça, na Lanterna na Popa, vários partidos comunistas ao mesmo tempo. Que sentido tem isso? Né? Apesar dessa crítica, o Miguel Reale não toma partido de um modelo ideal, mas ele critica o presidencialismo da Constituição de 88, razão porque fica claro que ele não era apenas um legitimador da Constituição, ele também tinha suas críticas, porque ele enxerga como o Roberto Campos também enxergou, essa mescla de elementos parlamentaristas e presidencialistas como algo problemático. Ter-se-ia que qualificar o modelo, qualquer que fosse, em vez de optar por considerar que um ou outro é, em essência, superior.
Pode haver um presidencialismo bom e pode haver um parlamentarismo bom, na visão de Miguel Reale. O problema é que o presidencialismo brasileiro é ruim. Esta é a opinião dele sobre esse assunto. Ele critica, por exemplo, a medida provisória, Roberto Campos também critica o que se fortalece o executivo e, ao mesmo tempo, também o controle legislativo dos orçamentos, emendas parlamentares, essa coisa toda que, por outro lado, também atrapalharia do legislativo, atrapalharia o executivo. Gera-se, então, o que o Roberto Campos chamaria de um regime promiscuísta, né? Que seria a melhor definição do sistema político brasileiro na visão dele. Diz ele também que nós deveríamos... Aí ele fala da questão da globalização e da nacionalidade. Ele acha que, a despeito da importância da troca entre os países, da globalização, da interação econômica e cultural, é preciso preservar uma dimensão nacional. Nesse sentido, ele elogia o estudo de autores nacionais. E ele volta, no final, à sua tese da convergência das ideologias ao dizer: é claro que nem todos os liberais concordarão com tais assertivas, mantendo-se alguns irredutivelmente apegados aos sortilégios das leis do mercado. Mas até mesmo eles, se nas pegadas de Hayek repelem a ideia de justiça social, nem por isso deixam, como já lembrei, de reconhecer o papel fundamental do Estado no plano da educação, da saúde pública e da segurança. E, nesse ponto, o Miguel Reale é mais justo com o Hayek do que o Melchior, que, no argumento liberal, ele praticamente associa o Hayek a liberais que defenderiam a ausência da atuação do Estado até na educação e saúde, que é uma mentira. O Hayek, inclusive, é criticado pelos libertários mais extremados, pelos anarcocapitalistas e companhia, por defender uma participação muito maior do Estado do que eles engoliriam, em qualquer hipótese. Então, o Melchior foi injusto com Hayek nesse artigo que está publicado no livro O Argumento Liberal, e o Miguel Reale não foi. Ele deixou claro que o Hayek defendia que o Estado atuasse nesses setores. Aí, mais para o fim do livro, ele emprega a crítica do professor Antônio Paim ao patrimonialismo, que é a crítica dos liberais brasileiros weberianos, inclusive cita nominalmente o professor Paim. E ele deixa claro, no final do livro, ainda a influência do pensamento integralista, mesmo nessa fase liberal final, que ele disse que nunca abandonou as preocupações que tinha quando era integralista, quando ele diz coisas como que segue: parece-me que, por mais que possam ser surpreendentes as revoluções tecnológicas do terceiro milênio, não deixarão os juristas de dizer a sua palavra essencial. Máxime por poder se esperar uma era não de misticismo, mas de humanismo integral. Somente possível se o primado dos valores do espírito se compuser harmonicamente com o que no homem é corpóreo e material. Esse equilíbrio axiológico é a condição primordial de uma sociedade justa, impensável sem se considerar o homem na integralidade de seu ser pessoal. Sendo utópico esperar o advento de uma ordem social isenta de riscos inerentes ao exercício da liberdade e da consequente interferência do poder. Ou, mais adiante, donde se pode concluir que, se de um lado é inegável a convergência das ideologias no plano das ideias, que é o que ele está falando quando ele fala, eu mencionei a convergência, o liberalismo social e a social-democracia, e até mesmo no concernente aos meios e processos de manifestação da vontade popular, subsistirão sempre ideias mestras assinalando diferentes diretrizes, preservando-se o valor da liberdade de opção por parte dos indivíduos e, do outro, o pluralismo das ideias e das formas de expressá-las através de distintas organizações. Somente nessa linha de entendimento poderá haver progressiva consonância e harmonia entre a sociedade civil e o Estado, de cuja correlação depende o processo sempre em aberto da sempre almejada e distante democracia integral. Então, essa palavra integral, integralidade, continua sempre aparecendo. Então, esse eco da juventude permaneceu com ele, apesar dele sair politicamente do integralismo
se tornar um liberal social. É melhor, diz ele, que a convergência das ideologias tenha um caráter relativo, pois a sua plena homogeneização, além de significar um indesejável e absurdo fim da história, poderia servir de pretexto para odiosas experiências totalitárias. Ele vai dizer também que não há, em suma, Estado de Direito como mera estrutura formal circunscrita à problemática da liberdade, porquanto há imperativos éticos exigidos também pelo princípio de igualdade, do qual a caridade social é uma projeção natural inevitável. Então, ele chama o exercício da justiça social por parte do Estado de caridade social. Miguel Reale não aceita que se reserve a palavra caridade, como faria um Bastiat, por exemplo, fraternidade, caridade, a algo meramente feito pelos indivíduos. Ele acha que existe a implicação de uma caridade social a ser realizada pelo Estado. E eu encerro com o ponto mais importante do pensamento dele, segundo ele mesmo, né, que é a sua visão da pessoa humana. Por que o liberalismo, como tradição, convenceu Miguel Reale a converter-se à tese liberal social? Porque ele enxerga no liberalismo a teoria política, a tradição da modernidade, que, consagrando-se no século XIX, garantiu respeito ao valor do ser humano, do eu humano, universalmente. Ele trata da questão orteguiana do eu sou eu e minha circunstância, trata da influência do processo histórico, do momento, da época, mas ecoando essa formação que o professor José Maurício comentou no encontro passado, essa formação kantiana, deontológica, a razão, o imperativo categórico, toda essa coisa que influencia o Miguel Reale, ele vai dizer que não faz sentido falar-se na dignidade da pessoa humana se nós não reconhecermos que, a despeito de haver eus históricos, eu brasileiro, eu liberal, eu torcedor do Fluminense, eu isso e aquilo, existe um eu que é humano e que não é formado pela história, pelas circunstâncias, pelo modo de produção material, mas ele existe em função da sua humanidade, e esta humanidade é a mesma universalmente. Diz ele, o exemplo mais significativo de que toda ideologia resulta de determinada antropologia, de um entendimento do que seja o ser humano, e de que fica aberto o campo, e essa é a grande preocupação dele, para as soluções políticas totalitárias, quando a pessoa humana deixa de ser um valor originário para passar a ser vista como a resultante de um fato social ou histórico qualquer, é nos dado pela teoria marxista. E é por isso que o professor Miguel Reale sempre foi visceralmente anticomunista, porque ele entende que o marxismo desvaloriza esse eu humano universal, essa pessoa humana universal, tratando o indivíduo, o que ele é, a sua conformação, como um resultado do modo de produção e, portanto, um resultado completamente oriundo da matéria, das relações econômicas, seja o capitalismo, o modo de produção asiático ou o que for. Essa matéria exterior determinando tudo o que faz de nós o que somos é algo que, na cabeça do Miguel Reale, minimizando a dignidade da pessoa humana, abre portas para a tirania. E é por isso que ele louvava a tradição liberal por ter, de forma muito sólida, afrontado o perigo dessas perspectivas. Eu encerro por aqui, vou botar o nosso amigo Josezito de volta. Encerramos por aqui, vamos conversar aí, enfim, o que for. Bom, eu queria pontuar algumas coisas, assim, fazer alguns comentários, né, sobre... A começar pelo momento em que o Miguel Reale escreveu esse livro, né? 10 anos após a Constituinte, né? Ou seja, era um tempo em que toda aquela polêmica, né, entre capitalismo e socialismo sentia-se que estava superada.
né, em que havia um sentimento ufanista, né, no mundo ocidental, no mundo livre, de que a partir de agora só haveria um caminho. Até se falou no fim da história, né, do Fukuyama, Francis Fukuyama, que a partir daquele momento da derrocada, né, do socialismo real, só haveria o caminho da democracia liberal e do capitalismo, da livre iniciativa. No entanto, isso hoje assim, está mais do que comprovado de que essas querelas ideológicas, elas não foram encerradas, não morreram, e muitas ideias antigas estão até renascendo, né? Ideias autocráticas, populistas, autoritárias, nacionalistas, né? A globalização, ela, na verdade, já existia antes da década de 90, várias ondas de globalização do comércio internacional. No entanto, a partir da tecnologia, da revolução tecnológica, do surgimento da internet, dos meios de comunicação, parece que se sentiu de que estava realmente, o mundo inteiro estava se globalizando. Na verdade, nós ainda estamos, né? O comércio hoje está globalizado. Mas em 1988, a nossa Constituinte, ela estava numa fase ainda, aquela época, né, de 88, era uma época ainda de impasse, suspense, indefinição. Infelizmente, nós concluímos a Constituição muito cedo. A Constituinte praticamente encerrou seus trabalhos e 8 meses depois começou, né, a queda, né, um por um dos países do socialismo real, que se derrubou tudo a partir daí. E em 2 anos nem a União Soviética existia mais. Então, a nossa Constituinte, né, ela reflete realmente o passado mais do que o futuro. Entendeu? Reflete é uma fotografia das discussões ideológicas que se consumaram naquela época, né? O Miguel Reale, ele nessa época se inclui entre os constitucionalistas, né, que defendiam uma visão mais liberal da Constituição. Mas ele não era um liberal extremado, obviamente, e defendia, né, o Estado democrático de direito. Em Portugal se chamaria Estado de Direito Democrático, né? E então ele tinha várias concepções políticas e filosóficas, né, que de certa forma são incompatíveis com o ultraliberalismo dos anarcocapitalistas e até dos libertários. No caso, por exemplo, essa visão culturalista, né, que o Reale tem, ele certamente ele foi um autor, né, um intelectual que bebeu na fonte, né, do culturalismo alemão, né? O próprio Ortega, ele estudou na Alemanha, ele foi influenciado pelos culturalistas alemães, entendeu? Então ele tinha uma visão da cultura muito diferenciada, muito ampla, entendeu? Então a visão dele de liberdade e de democracia era uma visão que tinha esse componente, né, de que mais do que, digamos assim, mais do que propriamente, digamos assim, uma norma, uma regra, a liberdade era uma coisa viva. Estava nas pessoas, era algo inerente à pessoa humana, né? É por isso que ele, né, defende a dignidade da pessoa humana. Ou seja, ele estabelece certos parâmetros
que, fora desses parâmetros, não se pode falar, segundo ele, em liberalismo, né? Um liberal que defende, digamos, um regime autocrático, é uma contradição em termos, né? É um liberal que é contra a divisão dos poderes, é uma contradição em termos. Liberalismo é democracia, direitos e garantias fundamentais, né? Livre iniciativa também, né? Digamos assim, defesa da propriedade, obviamente, mas ele também defendia essa questão da face, né, social humana do liberalismo. Ele defendia um liberalismo com face humana, uma face mais social, né? Que essa sempre foi nos últimos anos, e acho que até agora, um problema dos nossos liberais. Por quê? Porque eles sofrem, de certa forma, de uma espécie de anorexia cultural. Só se interessam pela economia, ou seja, tem uma linguagem muito economicista, né? Que foi, obviamente, isso está muito presente na escola de Chicago, na própria escola austríaca, né? E também, ou seja, não, ele era um cara, assim, digamos assim, uma pessoa, né, que estava antenada com um lapso temporal muito mais amplo e tinha uma ligação mais profunda com a tradição liberal, ou seja, mas não só a tradição liberal, a tradição, ele que entendia muito dessa tradição, tinha um conhecimento profundo da tradição da europeia, da social-democracia, e ele conseguia enxergar nessa tradição europeia uma confluência de valores e princípios que, após a Segunda Guerra Mundial, passou a ser um consenso, né? Hoje, na Europa, digamos assim, é inconcebível o socialismo no nível soviético, né? E é inconcebível também um liberalismo, um ultraliberalismo digamos, de matiz anarcocapitalista. E são extremos, né? São extremos. Hoje na Europa quase assim faz parte do mainstream, né? Essa visão, digamos, liberal social ou social liberal, né? Então ele estava antenado com todo esse movimento histórico, né? Que vinha ocorrendo ao longo das décadas, né? Para um autor que foi integralista, né, eu acho que ele jamais conseguiria se tornar um liberal extremado, um anarcocapitalista, um libertário. Eu acho que seria esperar muito dele, né, que ele conseguisse, até porque ele era jurista, né? Era um jurista profundamente conhecedor da tradição, né, digamos assim, romana, da tradição europeia, do direito europeu continental, do direito alemão, entendeu? Então ele tinha assim uma visão assim que o tornaria incapaz, digamos assim, de aderir a essas visões liberais mais radicais. Mas também pela própria experiência e pela própria reflexão dele, ele conseguiu, digamos assim, se libertar, né? Digamos assim, se libertar da visão do aspecto totalitário, né, do integralismo, né, e apegou-se apenas a esse aspecto mais social e humano do que propriamente político autoritário do integralismo. Ele abdicou desse legado autoritário e continuou, digamos, na sua base de princípios, continuou defendendo, digamos, certos valores que ele tinha aprendido na juventude. Para quem defende um liberalismo purista, né, e para quem só deveria existir um liberalismo purista, a leitura de Miguel Reale pode ser um pouco paradoxal, né? Um pouco assim. O que quer que seja, se me permite a breve interrupção, o que quer que seja o Claro, liberalismo purista. Porque o que é um liberalismo purista?
Quando a gente fala em purismo doutrinário, ortodoxia doutrinária, geralmente a gente está falando que tem um sistema de pensamento que tem determinados fundamentos e você é fiel àqueles fundamentos, àquele sistema de pensamento. O liberalismo é uma tradição histórica que se desenvolve ao longo do tempo, ele não tem a sua Bíblia, ele não tem um documento que diga quem concorda com esse texto aqui é um liberal, quem discorda de um tio aqui não é. Não existe esse texto básico do liberalismo, fundamental. Existe um cânone histórico de personagens e pensadores que desenvolvem a ideia. Agora, se a gente for considerar como ortodoxo, ou como puro, vamos dizer assim, o princípio, a origem, da onde vem a tradição de pensamento, esses que você está chamando de puristas são heterodoxos. São heterodoxos. Eles desviam do que Com se defende. certeza. Quem é mais ortodoxo? É Rothbard ou é Adam Smith? Ou é Locke? Não é? Então, o que é purismo? Para mim, eles são defensores de uma vertente recente do pensamento individualista que não representa a linha principal do desenvolvimento do liberalismo. Entendeu? Nem eu os acredito. anarcocapitalistas, nem os libertários rothbardianos, nem os objetivistas. Eles defendem uma coisa nova, uma coisa recente. Não dá para tratar o liberalismo, seu eixo principal de desenvolvimento, como definido pelas ideias deles. O liberalismo, tal qual nós podemos constatar na tradição liberal, inclusive no liberalismo político, né, nos partidos liberais que surgiram no século XIX, o liberalismo sempre foi uma doutrina que se preocupou com a realidade social, não só a realidade econômica, e tentou intervir, tá certo, com propostas concretas para melhorias sociais, não só melhorias econômicas, né? A gente não pode esquecer que foi, por exemplo, o Partido Liberal Inglês que começou no início do século XX a defender certas leis que possibilitassem uma melhoria das condições de trabalho, instauração de uma lei de pensões para em caso de despedida, ou seja, há na tradição liberal uma preocupação com os problemas da vida concreta, da vida real, né? Enquanto que esse liberalismo purista, que talvez não se agradasse muito com a visão do Reale, é um liberalismo mais doutrinário, quase religioso, é quase uma religião, tem um cânone assim de princípios dogmáticos, inflexíveis, que às vezes impossibilita a intervenção na vida prática, né? E o Miguel Reale era uma pessoa totalmente inserida nas disputas jurídicas que ocorriam, né, durante todas essas décadas, inserido na vida política, já foi ministro, né? Ou seja, não era uma pessoa assim de dizer, eu não vou me misturar com essas pessoas, não vou misturar com esse fulano tal. Ele era uma pessoa que, entendeu? Não tinha como que chama, esses pudores, né, não vou me macular, né, participando desse tal governo. Se ele achava que podia contribuir de alguma forma com seu conhecimento técnico jurídico, ele estava totalmente disposto a contribuir com isso. E então o Reale tem que ser entendido dessa forma, como uma pessoa integrada no seu tempo, na história, né, do nosso país, e que tentou, assim como Roberto Campos é outra pessoa que ele não tem, por exemplo, Roberto Campos, um livrinho assim, aqui está minha doutrina, aqui está os princípios, a síntese dos princípios que defende. Ele foi uma pessoa que foi participando da vida política, da vida social, e foi escrevendo e criticando e dando a sua contribuição intelectual para o debate público, né? Então, a visão liberal de Roberto Campos, por exemplo, ele está inserida ao longo de dezenas de textos e livros publicados em jornais. E não é uma contribuição também que,
começou, digamos assim, vamos chamar agora, começou como ortodoxo e terminou como ortodoxo. Na verdade, ele escrevia ao sabor, digamos assim, do momento, ou seja, qual era a ordem do dia? Então ele ia lá e expunha o seu pensamento. E esse pensamento evoluiu. Tanto é que o Campos eles era um nacional desenvolvimentista quando mais jovem e foi se tornando mais liberal ao longo do tempo. A mesma coisa ocorreu com Reale, né? Do integralismo ele se tornou um liberal constitucionalista, né? Que eu acredito, por exemplo, Lucas, que o Miguel Reale e o Lacerda concordariam em muitos pontos, né? Muitos pontos, né? Por quê? Porque o Lacerda, apesar de ter uma visão liberal, ele também era uma pessoa inserida nas polêmicas, ele era um grande polemista, né? Inserido no debate público, né? Se a pessoa permanece numa postura dogmática, ela simplesmente fica à margem do debate público, porque aquela visão mais dogmática não convence muita gente, né? A pessoa não vai ser muito apreciada, pelo contrário, vai ser até desprezada, assim, aquele cara chato, né, que só fala naquilo. Não, e o Miguel Heller era assim, era uma pessoa, entendeu? Totalmente inserida nessa batalha das ideias, né, e inserido no debate público. Então é isso aí que eu teria a comentar sobre tudo que você falou e sobre também um pouco da minha visão das coisas. Sem dúvida, eu acho. Lacerda concordaria com muita coisa, até porque havia, naquele período, em meados do século XX, uma espécie de consenso em torno de algumas dessas ideias do liberalismo social e até um certo consenso em torno das vantagens de alguma dose de aplicação do keynesianismo. E o Miguel Reale também fala sobre isso, também fala sobre a questão do Keynes. Então, o grande modelo que o Lacerda tinha de sucesso econômico era a Alemanha do pós-guerra, que era a Alemanha da economia social de mercado. Então, sempre essa questão do social acaba, de alguma maneira, aparecendo. Agora, particularmente, dessas três categorias que o Miguel Reale elenca de liberais, eu me sentiria mais confortável na turma do pessoal do Hayek. Eu acho que o livro dele, esse livro, Estado Democrático de Direito, o Conflito das Ideologias, para mim, não explicou satisfatoriamente, não deu motivos para a defesa da expressão justiça social ou da expressão caridade social. Em nenhum momento, para mim, ele conseguiu. É uma expressão complexa, complicada. Em nenhum momento, para mim, o Miguel Reale respondeu aos argumentos do Hayek sobre essa expressão. Para mim, ele simplesmente disse: é porque é. É o que me parece. Parece uma visão até sentimental, né? Uma escolha moral, né? Ou seja, parece mais ser um argumento moral do que propriamente algo baseado em evidências. Né? Porque é bonito, é bonito, então nós devemos usar. É mais ou menos isso. Olha, depois de Hans Kelsen, ficou difícil, muito difícil, falar em justiça social com argumentos, usando argumento da autoridade científica. Ou seja, o Kelsen, ele teceu argumentos, se for para falar de ciência, né, assim, baseada em evidências, em refutação, tudo mais, a justiça social não é um conceito, digamos, admissível no discurso científico. Não tem como, porque ele é eivado de juízos de valor e tudo. Então, realmente é um termo complexo, complicado, né, e que historicamente já é muito influenciado, inclusive, pelo debate ideológico, né, ou seja, pelas disputas doutrinárias das ideologias, né? Ou seja, falou de justiça social, aí você automaticamente coloca de um lado, né? Digamos, os defensores da igualdade, né? Social e econômica e praticamente os liberais já se colocam em guarda também
né? Porque por trás desse conceito tem muita coisa errada. Pode vir muita coisa ruim, entendeu? Né? Não é um Tem uma conceito assim que... passagem. Conclua, por favor, desculpe. Não, pode falar. Não, eu ia dizer o seguinte, porque tem uma passagem no livro em que ele coloca, ele está citando alguém, eu não me lembro quem, alguém no debate brasileiro da época, que ironizou a posição de liberais como Hayek. O Donald Stewart, fundador do IEL, escreve coisa parecida no que é o liberalismo. Né? Era uma posição que legitima a atuação do Estado em alguns setores, a exemplo da saúde e da educação, que seriam os prioritários, legitima a atuação do Estado nesses setores partindo de dois princípios. Primeiro, de que nós vivemos em sociedade, a despeito de sermos indivíduos, e a coabitação, a convivência com a miséria não é enfatize-se a convivência com alguém mais pobre do que eu, ou mais rico do que eu. Isso é inerente ao liberalismo. Não existe liberal que defenda que todo mundo tenha a mesma soma de fortuna. Mas a convivência com a miséria é algo que gera consequências deletérias ao tecido social inteiro e, portanto, afetará também aqueles que não estão inseridos na miséria. O que justificaria, na visão desses liberais, algumas ações do Estado para sanar esse problema, para confrontar esse problema e, para usar uma expressão que a esquerda gosta, empoderar essas pessoas para que elas construam o seu caminho. Que é um argumento que, sob esse aspecto, os liberais sociais também concordam. Né? Empoderar as pessoas para elas construírem o seu caminho. Então, justificar-se-ia que houvesse algum tipo de ação do Estado para confrontar esse abismo. Por outra razão, a de que, pela lógica do mercado, quanto mais cidadãos forem consumidores em condições de comprar, de vender e de produzir e de trabalhar, melhor também para toda a atividade econômica, que justificaria também a atuação desse Estado. Alguns críticos de esquerda da época, o Miguel Reale cita esse comentário em tom jocoso, alguns críticos diziam esses liberais aí, eles só estão preocupados em ter burro de carga para trabalhar, é por isso que eles defendem essas ideias. Né? Do meu ponto de vista, é um reducionismo tremendo. Perceba, são duas justificativas para a atuação do Estado na atividade econômica, no atendimento aos setores mais vulneráveis da sociedade, que não dependem de nenhum conceito de justiça social. Não se fala em justiça social para defender isso. Não se usa. É preciso que a justiça social. Não é justiça social, é que é do interesse da sociedade, como nós vivemos em sociedade, que alguns setores sejam, né, emancipados dessa maneira. Não é porque é preciso ser justo com eles, como se eu tivesse feito algo de mal a eles, para ter que corrigir através de uma justiça. Ou você é justo ou você é injusto. Eu não sou injusto porque trabalho ou lanço uma empresa e ganho meu dinheiro. E a outra pessoa é pobre. Ela não é pobre porque eu fui injusto. Então não é uma injustiça que gerou isso. Então não é por esse argumento que se vai justificar, na minha maneira de ver e na maneira de ver desses liberais, como Hayek, esse tipo de ação. Você vai justificar pelo fato de que nós estamos coabitando uma mesma comunidade política e também pode, evidentemente, a gente vai defender como uma ação, aí nesse caso não do Estado, porque o Estado não é solidário, não existe solidariedade do Estado. Porque o Estado não dá nada que ele mesmo tenha produzido. Quando você fala em caridade social, como o Miguel não dá nada que ele não tenha tomado antes. Exatamente. Você tá dizendo que o Estado é caridoso, porque é ele que está dando esse recurso. E ele não é caridoso, porque ele não criou nada para dar. Entendeu? Então, eu acho que dá para a gente justificar esse tipo de política, ao contrário do que fazem os nossos amigos, que você chamou de puristas, os libertários, anarcocapitalistas. Dá para a gente justificar esse tipo de política sem usar o argumento que muitos liberais sociais usam da justiça social, da caridade social, como uma justificativa. Para mim, é uma justificativa fraca. É uma justificativa que não para em pé, minha visão. Eu acho que uma justificativa mais forte deveria se basear em evidências, no próprio estudo da nossa realidade política e social.
Nós somos uma sociedade de massas, uma sociedade complexa, né? Ou seja, onde há pluralismos culturais, pluralismos sociais, pluralismos econômicos, situações muito diferenciadas, né? Com uma história também muito problemática, né? Em relação à inclusão, né? De amplos segmentos da população dentro da, digamos assim, vou usar um termo marxista, da apropriação social do excedente. Ou seja, começou na escravidão, né? E depois disso aí, até hoje, nós estamos nessa situação, né, em que há milhões, dezenas de milhões de pessoas que ou são excluídas do mercado de trabalho ou vivem numa situação de pobreza, né? Isso gera consequências, né? Gera consequências econômicas. E não só a questão da falta de inclusão econômica desses amplos segmentos da sociedade, mas essa assimetria educacional que nós temos, esse desnível, essa miséria educacional, também gera impactos, não só na economia, gera impactos na política, na democracia. E aí é que está o ponto: nós vivemos numa democracia, ou pelo menos preferimos viver numa democracia do que numa autocracia. A democracia, ela só pode acontecer dentro de um debate o mais racional possível, um diálogo racional, um diálogo que inclusive incorpore dados, a técnica, a ciência, e não só valores, entendeu? Não só, ou seja, uma política baseada somente em emoções. Ah, você defende isso, então você é meu inimigo, entendeu? Ah, eu defendo isso, então eu sou o bonzão, ou seja, eu sou, né, o cara que defende as melhores ideias. Não é, isso não funciona, entendeu? Não funciona. Na democracia, você tem que convencer as pessoas, tem que convencer os eleitores, convencer os adversários que, em alguns pontos, a sua proposta pode melhorar a situação. E às vezes são pequenos ganhos que são importantes, né? Tá certo? Num processo, num jogo, né, parlamentar, você nunca vai ganhar totalmente, né? As ideias liberais vão ter uma vitória, né, acachapante, né? Tá certo? Uma vitória esmagadora no espectro ideológico. Não. O liberalismo, no mundo inteiro, o liberalismo não é um segmento majoritário, né? Tá certo? Ele é um segmento minoritário. Na própria Alemanha tem um partido liberal, consegue 10% dos votos. O centro político, né, constitui o quê? A social-democracia e, na Alemanha, por exemplo, é a democracia cristã, que, digamos, você tem a centro-esquerda e a centro-direita, mas muito mais próximos do centro do que a gente possa imaginar, né? Eles são muito, ou seja, eles têm um consenso, né? Um consenso social e político sobre certos valores, certas ideias. Então, você não vai convencer, digamos, esse grande contingente de pessoas que você simplesmente liberar o mercado é a melhor coisa do mundo. Não vai. É por isso que eu tenho refletido sobre essa questão e tenho até dito, né, que historicamente os nossos liberais eles têm tendido ao autoritarismo. Por quê? Porque têm pressa, né? Eles querem botar o carro na frente dos bois. E por isso acabam se aliando com pessoas, com lideranças mais autoritárias que possibilitem mudanças na política econômica mais aceleradas e que possam. Olha, isso aí é burrice, eu acho, entendeu? É burrice. Porque esses líderes populistas e autoritários, né, como o Bolsonaro, eles usam de vários discursos, né, para enganar as pessoas, né, para enganar seus guetos, seus grupos de apoio. No final das contas, ele faz o que ele quer, né,
que é ficar no poder lá, mamando, e pronto, só isso, né? Então, eu acho que nós precisamos ter mais estratégia e menos alvoroço, entendeu? A estratégia de convencer, digamos assim, a sociedade de certas ideias liberais é uma coisa mais lenta, né? Difusão mais lenta. E nós precisamos realmente discutir mais sobre quais seriam as propostas liberais para o Brasil, porque isso não é feito. Parte de posições dogmáticas, vou privatizar tudo, mas não, isso não resolve. Isso não resolve. O Brasil não é só economia, tem a política, o patrimonialismo, tem muitas coisas. O Brasil tem muitos problemas, entendeu? Ou nós temos uma visão mais, aí eu vou usar um termo do Reale, mais integralista, mais integral, tá certo? Da coisa, né? Ou senão, nós sempre vamos dar com os burros na água, né? E vamos ficar nos iludindo. Eu também não aprecio muito essa coisa da justiça social. Eu acho que é possível você justificar, né, a atuação do Estado por outros caminhos, do que propriamente defendendo a justiça social, caridade social. Para mim, são conceitos que o Miguel Reale herdou do seu passado, digamos, mais integralista, e não conseguiu reciclar bem, não conseguiu, assim, avançar muito a partir daí. Talvez não tenha tido tempo, não tenha tido Não, condições, né? Sei lá. Josezito, tirando a caridade social, que eu confesso, eu nunca tinha ouvido essa expressão antes, encontrei esse negócio aqui no capítulo final do livro do Miguel Reale, achei um negócio assim... É um negócio mesmo, eu também nunca tinha ouvido, não. Achei um negócio assim, sem sentido nenhum, mas justiça social, muitos liberais sociais usam a expressão. Não é uma coisa que o Miguel Reale necessariamente herde do integralismo. Os liberais também sociais não, usaram a expressão ao longo do tempo. É uma coisa que eles costumam usar. E eu acho um engano. Para mim, o Hayek já demoliu esse negócio com muita clareza. Você é justo ou é injusto. Uma coisa justa, você responsabiliza quem foi culpado por ela. Você não foi justo, você foi injusto. Então, você vai arcar com as consequências disso. A sociedade fez o quê? A sociedade, o conjunto das pessoas que vivem aqui. O que ela fez de justo ou de injusto? Como é que você pode responsabilizar a sociedade por alguma coisa? Não pode. Você pode culpar o político corrupto que roubou do erário público. Você pode culpar o dono de escravo que escravizava as pessoas. Você pode culpar o ladrão. Mas a sociedade? Certo? Realmente não tem como, né? Não tem como. Né? Essa questão da justiça social, né? É porque realmente incomoda muito a maior parte das pessoas. Incomoda a mim, deve incomodar você. Você todo dia vê pobres pedindo na rua, dizendo que estão com fome. E aí, né? Isso incomoda. Aliás, um liberal que não se incomoda com isso, né? Eu acho que está no caminho da crueldade, no caminho assim da insensibilidade moral total. Ou seja, uma pessoa totalmente deficiente em termos de consciência moral, entendeu? Então a gente se preocupa com isso, o destino dos outros, né, das pessoas. Isso aí é natural do ser humano. O Adam Smith já dizia isso, né? Que nós temos empatia pelo sofrimento alheio. Né? Quando nós nos colocamos no lugar do outro e sentimos, né, o que as pessoas poderiam estar sentindo. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta muito de ler sobre nazismo, Segunda Guerra Mundial, e eu estou lendo alguns livros. Né? Li um livro sobre a Batalha de Stalingrado e estou lendo agora sobre do Anthony Beevor, sobre a Batalha de Berlim. E cada coisa que relata lá, que eu fico imaginando a situação, entendeu? Como é que essas pessoas deviam sofrer para burro, né? Com aquela hecatombe, né? Ou seja, todo mundo era atingido de uma forma ou de outra, né? E então isso faz parte, né? Agora, numa sociedade
comercial, numa sociedade, numa economia de mercado, né, as trocas ocorrentes no mercado, elas são, em geral, são justas. Né? Até o Marx defendia, por exemplo, que a venda da força de trabalho para o capitalista era uma troca de equivalentes. O capitalista pagava o valor da força de trabalho, no livro 1 do Capital está dito isso, né? E pronto, ou seja, não tinha o que reclamar. Né? Agora, é claro, né? Ele criticava a apropriação social do excedente, né, pelo capitalista, né, através da mais-valia, mas, na verdade, isso significava apenas que Marx era inimigo do comércio, porque como é que vai existir comércio sem lucro? Né? Sem possibilidade de um ganho? Não existe. Entendeu? Então, o comércio para existir precisa do lucro, precisa, né, do lucro. Então, digamos assim, o lucro é o mal necessário de uma economia de mercado. Vamos supor isso. Mesmo para os que têm uma visão mais cristã, né, de que usura, mas faz parte. Ou você aceita o lucro, ou você não tem uma economia de mercado. Então, nós voltaríamos a uma situação pré-século XVIII, né, que praticamente, né, a produção toda só dava para sustentar aquela população e a população não aumentava muito, né, porque se tivesse uma fomezinha, acabava-se tudo. Então, a gente tem que ver por esse lado também. Mas é isso, Lucas. Eu estou divagando aqui, eu prefiro é, jogar a bola novamente para você para a gente encerrar, talvez, esse encontro de hoje. Lucas?
Ih, caramba. Eu tenho que sair daqui, né?